Então, perdendo tempo não, vambora para o vídeo. A diretoria vende muito mal. Aliás, essa diretoria, eu acho que ela, como um todo, ela se gaba de ter incrementado as receitas, mas as receitas do São Paulo poderiam ser bem maiores. O São Paulo fecha acordo por qualquer preço, né? Então ele arrecada menos do que podia, inclusive em vendas de jogadores, né? Sim. E eu entendo entendo as vendas desse ano, as saídas desse ano, pelas questões da maior oferta em algumas posições, em alguns momentos, uma opção entre os jovens. Então, eu entendo esportivamente em relação ao plano de contenção e ao elenco cada vez mais curto, né, é o que a gente fala, né? Já não tem mais o técnico, então é bom a gente separar as coisas mesmo. Agora já é outro técnico, né? Vem o Crespo no lugar do Zubeldia. Acho que o Crespo também é um cara bom para o momento do São Paulo. Espero que ele seja melhor que o Zubeldia para o momento do São Paulo, mas é difícil ser técnico nesse momento do São Paulo. Acho que os gringos pegaram os dois. O pior momento da gestão Casares, o Crespo lá no começo e o Zubeldia depois que mudou a política. Eu acho que as saídas do Moreira e do Willian Gomes, que estão agora no Porto. O Moreira não está nem no profissional do Porto, né? Não está nem no Mundial, mas saíram no início do ano. A saída e a venda do Ângelo, do Sub-17, né? Pro Estrasburgo da França, quando ele completar 18 anos. E agora a iminente saída do Alves para o CSKA, foram todas vendas esportivamente compreensíveis. Você tinha uma oferta grande de jogadores pelo lado do campo, quando o São Paulo vendeu o Willian Gomes. Agora, nem tanto. O Ferreirinha se machucou, o Eric saiu, né? Enfim, e o São Paulo está tentando contratar um jogador para o lado do campo. Então, aquela saída do Willian Gomes que foi. Estou falando do Biel agora, né? Que joga menos para mim que o Willian Gomes, né? Que jogava no Bahia, está no esporte, né? Então, aquela altura, e a saída do Moreira àquela altura, você tinha lá o Igor Vinícius começando como titular, o Mike subindo, aí o Igor Vinícius machuca, vai sair e tal. Hoje, você fala, pô, a saída do Moreira, a saída do Ângelo, só daqui a 2 anos, e tem outros laterais direitos da base, o Igor Felisberto e o Mike. Você vai tentando entender as opções esportivas das vendas. E o Alves, você tem o Oscar, o Lucas pode jogar ali, o Rodriguinho, e entre o Lucas Ferreira e o Rian, seria melhor vender o Alves, porque os outros 3 são melhores, né? Tudo isso, esses argumentos esportivos, eles caem por terra com os valores que o São Paulo negociou. O Willian Gomes era considerado um valor baixo, ele foi o mais caro, por 9 milhões, mais 20% da mais-valia. Se o Porto negociar ele lá na frente, São Paulo tem 20% da mais-valia, do valor acima do vendido. E a jogada da venda do Alves é 6 milhões de euros em princípio, mais 25% da mais-valia se o CSKA vender ele lá na frente. Para mim, são vendas que não resolvem a situação, não aliviam financeiramente o São Paulo, elas só servem para o time cumprir uma meta estabelecida pelo presidente, que é fechar no azul, né? Que nem esse cupom da daqui aqui embaixo da gente. O fechar no azul a qualquer preço, eu acho que é uma falácia, como você gosta de falar agora, essa palavra da moda, porque no final das contas você está perdendo jogadores que valem em tese mais e eles não estarão mais no ano que vem, né? Para cobrir o rombo. E o fato é que, nessa quinta-feira, feriado, essa notícia dada primeiro pelo Jorge Nicola, depois confirmada pelos setoristas todos do São Paulo, ela já passa a ser mais importante e ofusca o acerto do Crespo feito na noite anterior, né? E cada vez mais essas situações dificultam o trabalho do técnico do São Paulo que vier assumir o São Paulo, porque cada vez tem menos jogador. Eu acho o Alves um jogador interessante. Não acho uma joia. Acho joia para mim é que nem craque. Putz, o Estevão é uma joia. Para mim é isso, né? O resto são bons jogadores de idade
de sub-20, ou alguns deles que acabaram de estourar a idade. Então, eu acho uma venda que deveria ser explicada, e toda essa questão de base que o Casares coloca como uma das prioridades para esse final de mandato, assim como essa parceria com o Marinax e tudo mais, que continua, né, enrolada, deveriam ser explicadas direitinho, não só para o Conselho, mas para a torcida do São Paulo. Na verdade, vou dar a minha impressão aqui. Quando você faz esse movimento de vender o cara, considerado joia da base, por 6 milhões, é só ver que você vendeu um cara de 16 anos por 5, né? E agora você vende um cara que já joga no profissional por 6. Para mim, dá toda a pinta de que o São Paulo quer chegar no fim do ano com a cartada de fechamos no azul e só. Não importa como. E na primeira divisão, né? Na primeira divisão e fechamos no azul. Na primeira divisão, porque eu acho que aí, né, é possível que nessa movimentação, além do Dineno, encaixe um ou outro jogador com esse perfil, sabe? Um trintão sem direitos federativos para cobrir uma lacuna do time para não cair para a segunda divisão, né? Mas que também já é outra bobagem, né? Sei lá, você vai trazer um trintão, você vai trazer o trintão, você acha que vai trazer quem? O Flaco Lopes, do Palmeiras? Não. Você vai trazer um jogador mais fraco. E aí um cara desse vai resolver, vai ajudar o São Paulo a não cair para a segunda divisão, vai ser o cara, vai ser o Hernanes do ano? Não vai ser. Mas continuando o meu raciocínio. Então, para chegar no fim do ano, vai ter passado 6 meses do que o cara foi vendido e tal, fazer, olha aqui, fechamos no azul, esse ano a prioridade era reconstruir financeiramente, blá, blá, blá. Sendo que isso para usar a palavra que você adora, uma falácia. Aliás, outro dia eu vi um cara escrevendo falácia mentirosa, gostou? Tipo o cara falar, é uma mentira mentirosa. Mas é uma bobagem, porque, na verdade, você está vendendo um patrimônio, um possível futuro patrimônio seu por um valor baixo, que não vai resolver sua vida, e vai apenas chegar no fim do ano com menos pior. Mais ou menos como você tá enforcado na sua casa, aí você tem um carro, aí você vende seu carro por um preço qualquer, porque vai chegar no fim do ano, pelo menos, vou virar o ano no azul. Mas aí, em janeiro, você vai estar encalacrado de novo, porque você não conseguiu fazer nada com isso. Você aposta que a base vai te salvar, e, na verdade, ela está só pagando 6 milhões é o quê? É uma folha. Dá, sei lá, 30 milhões de reais? Quanto dá isso aí? É a folha salarial do quê? De um mês do São Paulo, é isso? Isso, você está dando um jogador por uma folha salarial de um mês do São Paulo. Isso faz algum sentido do ponto de vista de concreto? Não, é mais do que isso, é mais do que uma folha salarial de um mês, mas o São Paulo continua distante da meta de vendas do orçamento, com 6 milhões, ou com 9 do William Gomes, fica tentando, né? Não está batendo a meta de vendas e dá a sinalização para o mercado. E, Tirone, a janela no Brasil ela vai até dia 2 de setembro. E essa janela vai ser dolorosa, porque tem muita. Dá a sinalização para o mercado que é só chegar que leva, né? E aí eu fico pensando, o Matheus Alves foi dessa turma aí, foi um dos que mais, no último tempo, jogou razoavelmente. Vai ter o Ferreirão que jogou bastante. Depois, talvez ele tenha o segundo que mais jogou, né? Mais até que o Rian. Sim. Então, se chegar um cara aí para falar, Rian, quero comprar aí por 6, então o São Paulo vai vender? Pois do ponto de vista de utilização, foi meio parecido. Ou vai chegar no Ferreirão, bom, o Ferreirão já joga mais, então eu quero 9 no Ferreirão. Tem sentido isso? Tem sentido? E não estamos falando... Aí que tá, diferentemente do menino lá que vai para o Estrasburgo, esse cara não estava nem no radar, esse cara não ia jogar, sei lá, pelo menos agora, né? E vai ficar mais um tempo. Agora, o Matheus estava sendo utilizado, goste ou não dele, seja bom, seja ruim, o cara estava sendo utilizado, meu. É isso. Ele jogou, não foi o Oscar que jogou, foi ele, né? Sim. Ele pegou a bucha aí de vários jogos. Para mim, na verdade, os últimos movimentos da diretoria do São Paulo têm sido tenebrosos, né? Tem sido, eu acho que é o momento em que a diretoria do São Paulo está mais ali com o bumbum de fora, na janela, me parece. E como a torcida o presidente do São Paulo que nunca se explica, né? Uma venda por 6 milhões de euros de um jogador que tem bastante potencial. Aliás, ele está jogando, o Rian, o Henrique do Carmo, no Sub-20. Ele fez o gol, né? O Mike, o Alves fez o gol da vitória ontem do Sub-20, de cabeça, pode ter sido o último gol dele pelo São Paulo contra o Atlético Paranaense pelo Sub-20. Só para explicar rapidamente, para quem não entendeu o que é o tal da mais-valia. O São Paulo está vendendo ele por 6 milhões de euros e está tentando ficar com 25% da mais-valia. Então, na próxima venda, se vender por 10 milhões de euros, o São Paulo vai garantir 25% dos 4, que é a diferença dos 6
para o 10. Então, ele não vai pegar 25% dos 10. É da diferença. Isso. Então, é isso que o São Paulo está tentando fazer. Só não pode fazer igual o Corinthians, né? Que guardou uma mais-valia lá do Carlos Augusto. Aí o Monza da Itália deu um gato. Ele e a Inter de Milão deram um gato no Corinthians. O valor era 12. Não, 12 milhões de euros. Sabe o que eles fizeram? Ó, é 8 pelo empréstimo e 4 pela cessão definitiva. Aí o 8 não valia, porque era só empréstimo. E aí o Corinthians teve em relação ao 4. O Corinthians tomou um chapéuzaço italiano, porque ele teve mais valia em cima do 4 e não em cima dos 8 que era de empréstimo. É brincadeira, né? Então, é só tomar cuidado nesse sentido depois também. Agora, o Vessa, então o São Paulo tem que fechar na Azul, tem que fechar na Azul, tem que fechar na Azul. A questão é, a que preço você fecha na Azul? Se fecha na Azul e você dilapida todo mundo que você tem de bom na base, o ano que vem você vai possivelmente estar no vermelho de novo. Então, do que adianta? Aí você vai perdendo os jogadores que pudessem valer fazer alguma coisa. É que eu acho que talvez o fechar no Azul, o torcedor tá achando que talvez é para pagar conta mesmo. Deve ser um desespero. O que fica pior ainda. Isso, não é só fechar o ano no Azul e ter uma terminologia bonita e você terminar bem administrativamente. Me parece que é uma questão de sobrevivência, de pagar o salário do mês que vem. Se for isso aí... Talvez é isso. O Corinthians está vivendo uma situação, está pegando uma situação para pagar o mês que está vindo. São Paulo tem discurso de FDIC, de apertar cinto, de não sei o quê, pá. Aí o São Paulo precisa outra coisa. São Paulo precisa terminar o ano em superávit. E agora, qual o preço? Esse preço aí que a gente está vendo, né? Essa é a questão. Né? Liquidando a base, é o que você falou, vai fazer falta lá na frente. Faz falta no ano que vem, né? Não é jogador... Não vai ficar saindo pela torneira um álbum durando lá. Não é toda geração que... É o Messi, mas é um bom jogador. Sim. As gerações são assim, às vezes fica gerações ruins, gerações boas. Se numa tacada só, você já se livrou desse, já se livrou do William Gomes, já se livrou agora do menino que tem 15 anos, de uma vez... Aí depois passa o tempo, aí o cara volta, o Luiz Araújo, volta aí pro Flamengo e vira um jogador importante. É parecido até aquele momento, né? David Neres, Luiz Araújo, tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Né? Então a grana desses caras aí, pra onde foi parar, por exemplo? Né? O São Paulo vendeu ali a toque de caixa naquela primeira passagem do Rogério Ceni.